Você sabia que o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, eles podem pegar quase 7 anos de prisão? Pois é, a Procuradoria-Geral da República denunciou os dois ao Supremo Tribunal Federal. E a acusação ela é muito mais séria do que parece. Mas, afinal, de onde vem essa pena? O que significa na prática ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República? E principalmente, quais seriam as consequências políticas se eles fossem condenados? Hoje eu vou te explicar cada detalhe dessa história sem enrolação. Fala galera, beleza? Eu sou o Luciano, sou professor de História e esse canal é exclusivo para falar sobre geopolítica, política nacional e também atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você receber todos os vídeos em primeira mão. Já curta e compartilha para você ajudar e muito o nosso canal a continuar crescendo. Então, para começar, a acusação ela foi feita pela PGR e é de coação no curso do processo judicial. Isso está no artigo 344 do Código Penal. Na prática, significa tentar intimidar ou atrapalhar o andamento da justiça, seja por pressão, ameaças ou até mesmo por discursos políticos que de alguma forma tenham esse efeito. A pena ela é prevista de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Só que a denúncia ela não parou por aí. A PGR também aplicou o artigo 71, que trata da continuidade delitiva. Isso acontece quando a conduta é repetida em diferentes momentos, o que aumenta a pena. E é aí que o tempo de prisão pode chegar até 7 anos. Mas calma, não é porque a PGR ela fez algumas denúncias que eles já vão cumprir pena não. Primeiro, o Supremo ele precisa analisar se ele vai aceitar ou não essa denúncia. Se ele aceitar, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo se tornam réus. Depois disso, viria a fase de julgamentos, que pode levar algum tempo. O que torna essa denúncia especial é o recado por trás dela, ou seja, é a ideia de que nem parlamentares e nem mesmo influenciadores, eles estão acima da lei, principalmente quando usam a sua visibilidade para tentar pressionar ou até mesmo desmoralizar as instituições de justiça. Isso é muito significativo. Vamos aprofundar um pouco. O artigo 344, que trata de coação no processo, é um crime contra a administração da justiça. Ele existe para proteger a independência dos juízes, promotores e até mesmo de testemunhas. Se uma autoridade ou uma figura pública usa sua influência para tentar criar medo ou até mesmo embaraço, isso atinge diretamente o funcionamento do sistema judicial. Agora, o artigo 71, sobre continuidade delitiva, é ainda mais interessante. Ele acaba mostrando que o crime ele não foi só um ato isolado, mas seria uma sequência. E quando a lei entende que alguém insiste na mesma prática, ela acaba endurecendo a punição. É um mecanismo para mostrar que o comportamento repetido ele não pode ser tratado como um simples deslize. Se o STF ele aceitar a denúncia, o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo passam a responder como réus. Isso já tem impacto político, porque mancha a imagem pública. Além disso, dependendo do andamento, eles acabam podendo enfrentar algumas restrições ou até mesmo medidas cautelares. Mas a grande questão está em uma possível condenação. Se confirmado, o Eduardo Bolsonaro poderia se tornar inelegível pela lei da ficha limpa, e isso mexeria diretamente no tabuleiro político de 2026. Já Paulo Figueiredo, que atua como comentarista e também influenciador, veria sua narrativa política abalada. Uma condenação desse porte pode transformar um símbolo de oposição em um exemplo de responsabilização. E não dá para ignorar o impacto para a base bolsonarista. A denúncia da PGR, ela sinaliza que o judiciário ele não vai tolerar, principalmente intimidações, nem mesmo vindas de figuras das grandes visibilidades. Isso pode sim fortalecer a narrativa de perseguição que muitos nesse campo político alimentam, mas também pode abrir certo espaço para um desgaste real. Afinal, até que ponto o eleitorado vai aceitar que seus representantes acabam se envolvendo em processos criminais? E até que ponto a justiça estará disposta a sustentar essas acusações até o fim? Essas são perguntas que o tempo vai responder. Se a gente olhar para a história, a tensão entre políticos e o judiciário não é novidade. No período da ditadura militar, por exemplo, é comum ver o judiciário sendo pressionado ou até mesmo controlado.
A diferença é que hoje o movimento ele acabou se invertendo. São políticos conservadores acusados de intimidar algumas instituições democráticas. Esse choque ele é muito simbólico, ele também mostra que uma democracia, o sistema tenta se proteger quando percebe riscos de intimidação ou até mesmo de abuso. O que está em jogo, no fundo, é a relação entre a política e justiça no Brasil. De um lado, a liberdade de expressão que deve ser preservada. De outro, os limites dessa liberdade quando ela passa a atacar ou até mesmo enfraquecer as instituições, onde termina a crítica legítima e começa a intimidação criminosa. Bom, essa é uma linha tênue que o STF terá de avaliar nesse caso. O Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, eles podem enfrentar até 7 anos de prisão, mas a questão principal é, o STF vai aceitar essa denúncia? E se ele aceitar, será que nós estamos diante de um caso isolado ou esse pode ser apenas o primeiro passo para responsabilizar outros políticos e influenciadores que usam suas redes para atacar instituições? O futuro desse processo pode mudar muito mais do que a própria vida das duas pessoas, e ele pode redefinir os limites do jogo político no Brasil. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o STF deve aceitar essa denúncia? Deixa aqui nos comentários, porque esse debate ainda está só começando. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!